Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui dando continuidade às aulas sobre reprodução e o tema dessa aula de hoje é reprodução sexuada. Falei aí numa aula anterior sobre reprodução sexuada e assexuada, onde eu fiz uma pequena diferenciação entre os dois tipos de reprodução, Fiz aí a aula anterior sobre a reprodução assexuada e agora eu vou falar sobre a reprodução sexuada. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aí no nosso canal, que se inscreva, Já deixa seu like aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos que forem sendo postados. Se você ativar o sininho, todos os vídeos, todas as aulas que forem postadas aqui no nosso canal, você vai receber aí uma notificação para você acessar e assistir nossas aulas. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre reprodução sexuada. Muito bem, o que é a reprodução sexuada? Na reprodução sexuada, há três características básicas. Primeira, ocorre a produção de células haploides por meio de meiose, o que nós chamamos de gametas. Segundo, da união aí das duas células haploides, vai se formar a primeira célula de um novo indivíduo diploide, tá ok? Essa primeira célula é o que nós chamamos aí de zigoto, é a primeira célula de um novo indivíduo. E três, a formação de seres geneticamente diferentes dos genitores. Então essas são as três características básicas da reprodução sexuada. Do ponto de vista evolutivo, esse tipo de reprodução pode aumentar aí a probabilidade de uma espécie sobreviver às modificações do meio ambiente. Isso é o que nós chamamos de capacidade adaptativa. Isso acontece graças à recombinação genética que acontece quando ocorre a mistura de dois gametas, a junção de dois gametas no processo chamado de fecundação. Ocorre essa mistura, onde veio parte da genética, do material genético da mãe e parte do material genético do pai, e nessa fusão vai ter essa mistura e surge assim novas características genéticas, que pode trazer novas características morfofisiológicas a esse novo indivíduo, e ele pode estar mais adaptado a uma mudança ambiental que porventura possa surgir. Isso não acontece como nós vimos lá na reprodução assexuada. Quem não assistiu ainda a aula sobre reprodução assexuada, vai aí no vídeo anterior e assista a aula sobre reprodução assexuada, onde não existe essa mistura de material genético e nem a recombinação desse material genético. A união aí dos gametas, o que nós chamamos aí de cariogamia, um processo chamado de fecundação, provoca aí novas combinações aí dos cromossomos nos descendentes, levando então às variações nas suas características, aumentando assim então a possibilidade da evolução das espécies, tá? Então, os seres que se reproduzem de forma sexuada podem ter características, tem muitas características diferentes, Pode olhar para os seus irmãos, seus colegas de classe, todos são parecidos, mas nenhum é igual. Nem mesmo os irmãos gêmeos idênticos vão ser totalmente iguais, por causa dessa recombinação genética. E essa diferença aí de características pode possibilitar, quando a natureza selecionar, surgiu uma característica nova num determinado ambiente, essa característica pode ser desfavorável para alguns indivíduos e favorável a outros indivíduos. Esses indivíduos que tiverem características favoráveis podem ser mantidos nesse ambiente. E os que não tiverem essas características favoráveis podem ser eliminados. Esse processo que nós chamamos de seleção natural. A seleção natural leva ao que nós chamamos de evolução das espécies, onde a partir de uma espécie pode surgir uma espécie
nova, uma espécie diferente. Então essas são as principais características aí da reprodução sexuada. Lembrando aqui que a reprodução sexuada ela é gâmica, ou seja, envolve as células gaméticas, células reprodutivas. Lembrando lá de trás da aula de reprodução assexuada, ela era agâmica, ou seja, não tinha envolvimento de gametas. Se tem envolvimento de gameta, reprodução gâmica, reprodução sexuada. Isso é importante lembrar na hora de responder as questões de prova. Tem umas pegadinhas aí, tá? Inclusive teve umas mudanças de pensamento, onde alguns tipos de reprodução que hoje são consideradas sexuadas atualmente, no passado eram consideradas reproduções assexuadas. Já já a gente vai ver, né, uma peculiaridade aí sobre esses tipos de reprodução. Então vamos começar a falar agora dos tipos de reprodução sexuada, onde envolve os gametas femininos e os gametas masculinos. Então vamos falar dos vários tipos de reprodução sexuada. Tem um tipo muito peculiar que é chamado de neotenia. Nesse tipo de reprodução chamada de neotenia, muito comum aí no axolote, né? Esse tipo de reprodução trata-se então de uma reprodução sexuada que ocorre durante a fase larval, enquanto o indivíduo ainda está na sua fase juvenil, né? Eles chegam a amadurecer as suas gônadas sem terem ainda passado pelo que nós chamamos de metamorfose. É o que acontece aí com o axolote, tá? Que é um anfíbio aí centro-americano. O axolote é de fato uma salamandra que não chega à sua forma adulta, tá? Ela fica amadurecida sexualmente durante a sua fase larval e se reproduz aí durante a sua fase larval. Então isso é o que nós chamamos de neotenia, reprodução sexuada do axolote. Um outro tipo de reprodução sexuada interessante é a poliovulação. É a situação aí em que encontramos mais de uma cria em cada ninhada. Cada indivíduo aí, cada uma aí originada por múltiplos óvulos fecundados por diferentes espermatozoides. A maioria dos mamíferos aí gestam mais de um filhote, né? E apresentam-se aí como esse quadro aqui do cachorro. Inclusive a espécie humana, quando nascem os gêmeos fraternos ou gêmeos bivitelinhos, tá ok? Então na poliovulação acontece o quê? Ocorre a liberação de mais de um óvulo e esses óvulos são fecundados aí por espermatozoides diferentes, dando origem a novos, a mais de um filhote na ninhada. Isso é muito comum acontecer aí em cães e gatos, tá? A poliovulação. Tem a poliembrionia também. Na poliembrionia, né, é o caso aí onde apenas um óvulo vai ser fecundado, tá? No caso da poliembrionia, então ocorre a fecundação aí de um único óvulo, né? E esse único óvulo parte-se aí posteriormente após as clivagens iniciais, tá? Dando origem aí a 2 ou mais indivíduos esses idênticos, iguais. Isso é muito comum acontecer com o tatu, tá? E muito raramente aí na espécie humana, onde origina os gêmeos univitelíneos, chamados de gêmeos idênticos, tá? Então estes apresentam aí sempre o mesmo sexo e o mesmo material genético, o mesmo DNA. Então isso é a poliembrionia, tá? E a poliovulação, que é o caso aqui anterior, onde ocorre a liberação de vários óvulos e cada um desses óvulos vai ser fecundado por espermatozoides diferentes. Na poliembrionia, apenas um óvulo fecundado e ele vai se dividir aí nas primeiras clivagens, formando 2 ou mais embriões idênticos geneticamente, né? Vivendo dentro da mesma placenta, que nós chamamos de gêmeos idênticos,
tá ok? Isso é a poliembrionia. Então é bem importante lembrar dessa diferença. Um outro caso muito particular é a partenogênese. A partenogênese, até alguns anos atrás, e até hoje em alguns livros didáticos ainda, vem se falando que a partenogênese é reprodução assexuada. Porém, né, a linha de pensamento mais atual aí da biologia, tá, tem considerado a partenogênese como um tipo de reprodução sexuada, tá ok? Nesse caso, o óvulo que é o gameta feminino, desenvolve-se sem ter sido fecundado, dando origem a um novo organismo que será sempre haploide, vai ter sempre, né, a mesma carga genética, a metade da carga genética da espécie, tá? Ela pode ser o que nós chamamos de arenótica, onde origina-se apenas machos, e teliótica, onde origina apenas fêmeas, ou deuterótica, que pode, né, originar um outro indivíduo aí, tá? Então, importante vocês lembrar que a arenótica origina apenas machos e telótica origina apenas fêmeas, tá? Tá ok? Lembra desses termos, anota esses termos. Nesse caso, então, não ocorre fecundação. Por isso, no passado, né, em alguns autores consideravam a partenogênese como reprodução assexuada, porque não existe fecundação, né? Não existia aí a união dos materiais genéticos, dos núcleos. Porém, envolve gameta. Qual gameta? Apenas o gameta feminino. Por esse fato, atualmente, né, o pensamento atual é classificar a partenogênese como reprodução sexuada, porque envolve, né, gameta. Envolve gameta e vai dar origem a um ser sexuado, tá ok? Então esse é o caso que acontece aí com a partenogênese, com a reprodução das abelhas. As abelhas se reproduzem deste tipo, através da partenogênese. Vamos falar um pouquinho da conjugação. A conjugação é uma forma primitiva de reprodução sexuada, né? Quando ocorre a união aí dos citoplasmas de bactérias diferentes, através de pequenas ligações, que nós chamamos de pontes citoplasmáticas, e o DNA de uma bactéria é transferido a uma outra bactéria que a incorpora no seu material genético. Isso normalmente ocorre aí através de pequenos filamentos de material genético chamados de plasmídios, tá? A bactéria portadora do plasmídio transmite, né, uma cópia para outra bactéria. Dessa forma, uma bactéria vai incorporar esse material genético aí no seu material genético, tendo novas características, tendo aí então a mistura de material genético. Isso pode trazer aí a uma resistência a determinados antibióticos, tá? Isso pode ser transmitido nas próximas gerações bacterianas. Ao reproduzir-se assim, a bactéria passa, né, a enviar também esse material genético para as células filhas posteriormente. Então esse é um tipo primitivo aí de reprodução sexuada, porque ocorre a mistura de duas células diferentes. Essa que é chamado de fecundação, a união aí com um óvulo, tá? A fecundação ocorre aí no meio ambiente. Quando ela ocorre fora do corpo dos envolvidos nesse tipo de fecundação, ocorre no meio ambiente, nós chamamos isso de fecundação externa. É o que acontece aqui com o rã, com a rã, com o sapo, com as pererecas, salamandras. Tem reprodução sexuada, fecundação externa. Já os bovinos, os equinos, os seres humanos têm a fecundação interna, onde ocorre aí no interior da fêmea a fecundação, tá ok? Então isso que é fecundação, união do espermatozoide com o óvulo. Os seres que se reproduzem de forma sexuada podem ter o que nós chamamos de dimorfismo sexual, né? Ou seja, as características morfológicas
permitem aí nós distinguirmos o macho da fêmea, tá? Isso nem sempre acontece, né? Em alguns casos não é possível distinguir, como nesses cães selvagens aqui, não conseguimos distinguir o macho da fêmea. Os pombos já têm um dimorfismo pouco acentuado. O macho é um pouquinho mais robusto, um pouquinho maior que a fêmea. E o dimorfismo acentuado acontece aqui nessas espécies de patos, né? Patos selvagens. O macho facilmente aí se distingue da fêmea pelo colorido das suas penas. Isso acontece também com o pavão. O pavão macho vai ter aquele rabão grandão, aquela cauda grandona. A fêmea já não vai ter, né, aquela cauda grande, já tem uma coloração das suas penas mais opacas, porque isso vai favorecer ela a se esconder com seus filhotes aí dentro do mato. Isso é o que nós chamamos de dimorfismo sexual, tá ok? É muito comum aí nos seres que se reproduzem de forma sexuada. Vamos falar um pouquinho do comportamento que os animais têm na época da reprodução. Esse comportamento nós chamamos de parada nupcial. Então, na época de reprodução, né, onde acontece o acasalamento aí dos animais da mesma espécie para formar novos seres vivos semelhantes, o macho e a fêmea executam aí rituais aí de comportamento que permitem reconhecer-se aí, né? Quais são esses comportamentos? Principais vão ser a dança, alguns pássaros dançam, cantam, né? Entre outros, né? Isso é designado então de parada nupcial, né? Ao conjunto aí de comportamentos que acontecem antes, durante e até mesmo após o acasalamento, tá? Essa comunicação é feita aí através de sinais. Quais sinais? Sinais sonoros, como por exemplo o coachar aí o cantar, né, da rã, o canto da rã, dos sapos, das pererecas. Sinais visuais de ostentação aí da cauda, como no caso do pavão, para atrair as fêmeas. E sinais odoríferos, né, como o odor da fêmea, que indica ao macho que a fêmea está na época propícia para a reprodução. Época essa chamada de cio, tá? Então, esses sinais são emitidos durante essa parada nupcial. Como se faz o reconhecimento entre os animais? Eu vou falar aqui só do galo e da galinha, né? O galo canta em volta da galinha, ele também faz o que? Escava o chão, ali o solo, e expõe ali alguns grãos, alguns insetos, vermes que estão ali no solo, né, debaixo do solo, para a galinha se alimentar, né? Com isso ele favorece a galinha fica mais receptiva, e no final acontece aí, né, o galo e a galinha acabam acasalando, tá? Então isso aqui é um tipo aí de comportamento durante o processo de reprodução, tá? Reconhecimento, nós conseguimos reconhecer macho e fêmea. Então nós ouvimos falar que existe aí a célula ovo, né? O ovo surge da união do espermatozoide com o óvulo no processo chamado de fecundação, que resulta no ovo, ou o zigoto, que é a primeira célula do indivíduo. Então o ovo é a primeira célula de todos os seres vivos com reprodução sexuada, tá ok? Esse ovo ou zigoto é originado a partir da fusão, né, da união do espermatozoide com o óvulo. Como que chama essa fusão? Chamado de fecundação. A partir da fecundação forma-se o ovo ou a célula ovo ou o zigoto, que é a primeira célula do corpo de um novo indivíduo. Vamos falar dos tipos de animais, né, atendendo aí ao desenvolvimento do ovo. Eu tenho aí os animais vivíparos. Nesse caso, o ovo é pequeno, pobre em substâncias nutritivas, né, pobre em vitelo, e o embrião resultante aí desse processo de reprodução se desenvolve aí no interior do organismo materno, né, que vai fornecer para esse indivíduo que está sendo originado os nutrientes, os gases necessários, é o corpo materno, né? Então o corpo materno que lhe fornece, né, através do sangue, os nutrientes que ele vai necessitar. É o caso dos mamíferos, no nosso caso, por exemplo, do cachorro, do gato, da vaca, do porco, né? Todos são, né, vivíparos. Os animais ovíparos,
Nesse caso, o caso das aves, por exemplo, dos répteis, né? Falar das aves, o ovo das aves é maior, possui uma grande quantidade de reserva de alimento e o embrião vai se desenvolver, né, à custa dessa reserva de alimento que está dentro do ovo, tá? Extraindo aí dessa reserva de alimento, do vitelo, todas as substâncias necessárias. Nesse caso, né, o ovo vai ser posto fora do corpo materno. No caso dos ovíparos, ele vai ser gerado fora do corpo materno. Tem um caso peculiar, que é o caso dos ovovivíparos, tá? Nesse caso, o animal também produz os ovos, tá? Porém, o embrião vai se desenvolver aí dentro do ovo, porém esse ovo fica no interior do organismo materno, tá? Esse ovo fica dentro do organismo materno. Isso que acontece aí com algumas víboras, algumas espécies de tubarões, tá? Eles são desse tipo, do tipo ovovivíparos. Como que acontece então o desenvolvimento aí a partir do nascimento? Esse desenvolvimento do indivíduo pode acontecer de duas formas. Ou a forma chamada de desenvolvimento direto, ou através do desenvolvimento indireto. No desenvolvimento direto, o animal aí que nasce, né, vai ser sempre igual, parecido aí com os pais, tá? Já vão ser semelhantes aos seus pais. Isso acontece aí com os homens, aves e mamíferos. Enquanto no desenvolvimento indireto, né, os filhotes que saem aí do ovo vão ser sempre diferentes dos adultos. E eles vão passar por o que nós chamamos de metamorfose. Isso é muito comum acontecer com insetos e com os anfíbios. Então, nesse caso, quando se passa pela metamorfose, se tem a fase larval e a fase adulta, né, muito distintas, diferentes um do outro, nós chamamos esse desenvolvimento indireto. É o que acontece aí, né, com os anfíbios. Então vamos falar da metamorfose. O que é a metamorfose? Metamorfose é o conjunto aí de transformações que alguns animais ovíparos sofrem desde a eclosão do ovo até a fase adulta. A metamorfose pode ser completa ou incompleta. Na metamorfose completa, a transformação da larva, né, em insetos acontece de forma profunda e ela passa por duas fases larvais, né, e ocorre aí a transformação aí realizada dentro do casulo. É o que acontece aí, né, no caso, né, da borboleta, né, da turana, e, por exemplo, né, ela depois se encasula e forma aí o casulo, onde ocorre uma metamorfose muito profunda, transformando totalmente aquele indivíduo, né, uma forma totalmente diferente, surgindo uma borboleta, né, totalmente diferente. Então, nesse caso, a metamorfose é chamada de completa. E na incompleta, a transformação da larva, aí é o caso da transformação da larva dos gafanhotos, que é um inseto, né, ela é gradual e passa aí por uma fase larval. Essa transformação é realizada fora do casulo, essa fase intermediária que nós chamamos de ninfa, né? Então não ocorre a passagem aí, a transformação totalmente do corpo do indivíduo, tanto que o indivíduo juvenil é um pouco parecido com o indivíduo adulto, tá? Porém, essa mudança, né, vai acontecer aí, surgindo, crescendo as asas, essas mudanças não muito acentuadas, como no caso da borboleta, tá? Vamos falar da metamorfose da borboleta, que é completa, tá? As larvas são totalmente diferentes das adultas. Na fase de larva, a lagarta, que é a larva, ela apenas come e cresce, né? Ela sofre mudas, né, troca de exoesqueletos sucessivamente, até chegar na fase chamada de ninfa. Essa é a última, né, muda, né, que ocorre dentro do casulo. A larva e transforma-se em uma pupa ou crisálida, tá? E por fim essa pupa ou crisálida transforma-se em um adulto. Então eu tenho a lagarta, o casulo, forma a ninfa e a crisálida, e depois sai o inseto aí adulto,
né, maduro sexuadamente, onde vai se reproduzir. Essa metamorfose completa é o caso que acontece com a borboleta, né, metamorfose completa. E a metamorfose incompleta aqui do gafanhoto, as larvas, né, assemelham-se já ao adulto, mas não apresentam nem asa e nem os órgãos reprodutores. Essas larvas sofrem mudas sucessivas, aumentando sempre o tamanho, até chegar à fase adulta, onde vai ter as asas, né, e os órgãos copuladores, os órgãos reprodutores. Então, a metamorfose incompleta. E a metamorfose da rã, né? Tem a rã aí que põe os ovos, o ovo, né? O macho lança espermatozoide, sobre ela ocorre a fecundação externa desse ovo que fica dentro da água. Surge esse girino vai crescer um pouco, ele tem apenas um corpo e uma cauda. Com o passar do tempo, essa cauda começa a regredir, começa a surgir as patas traseiras, posteriormente as dianteiras, e no final totalmente a cauda desaparece totalmente, surgindo aí uma rã ou um sapo adulto. Interessante lembrar que essa cauda ela não se perde. O material que estava na cauda não é perdido, ela é reutilizado para o crescimento corporal das patas dianteiras e traseiras aí durante a metamorfose da rã, né, dos anfíbios em geral. Acontece desta forma. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, de ativar o sininho, de deixar seu comentário com sugestão de novas aulas. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.